Livros Universo em Desencanto, quinto fascículo da réplica, página 68. Como seria o fim dessa nossa civilização? Extermínio completo de uma civilização. E assim, a vida se tornou uma vida crucificada, cheia de horrores, cheia de pavores, devido ao desequilíbrio pelo progresso dos abusos de tudo. Os abusos foram tantos, e são tantos, que chegaram ao ponto das monstruosidades serem consideradas fator natural, uma avalanche de ruínas em que sofre sempre o justo pelo pecador. O destino produzido pelos erros tornou-se um cabedal de uma maneira em que todos ficaram sem solução na vida do grande entupimento de ruínas. Forjadas por cérebros doentios, de uma maneira tal que causou este grande infortúnio de arrastar o mundo em multiplicações de dores e sofrimentos, e o martelo batendo uma coisa só: sofrimento e mais sofrimento. E daí, o povo ficando descompreendido de si mesmo e descompreendido de tudo, estabelecendo assim as confusões sobre todos os pontos de vista. Tudo é confuso, e por isso todos ficaram confusos, por tudo ser originado por confusões delineadas por um rodízio sem pé e sem cabeça, sem base e sem lógica. Então, ficando todos desarmados de uma cultura que pudesse equilibrar todos, porque para o equilíbrio de todos, só uma cultura superior e suprema, para ajustar todos ao ponto de vista natural, que é a origem verdadeira do ser humano racional. E para que cheguem e alcancem a justificada forma de organizar, é preciso abraçar a suprema cultura racional, porque cultura racional é a fonte da origem do ser humano racional. E só na fonte está a arma mais poderosa, que é a cultura suprema, a tudo e a todos, a cultura racional. E, embarcados na cultura confusa da mente humana, desregulada, só podiam todos ficar como estão, embargados, embaraçados, atrapalhados, sem saber o que fazer para se desembaraçar na vida das multiplicações dos embaraços, se tornando assim uma nau perdida no oceano, que saiu no seu porto, se perdeu e não sabe voltar. Assim, estava a humanidade com a cultura mental, que não podia de forma alguma resolver o ideal de todos, que era a paz, a felicidade e a união geral de todos. E assim, a cultura mental do ser humano só multiplicou e tinha que multiplicar as ruínas da humanidade, porque a mente humana é negativa, por estar ligada ao elétrico e magnético. E o elétrico e magnético, um ser deformado, só tinha que desenvolver a formação de um modo tal que acabaram não suportando mais o peso do desenvolvimento da deformação, por irem cada vez se deformando mais. Então, tudo desta forma, indo para pior sempre. Quanto mais procuravam meios e modos de atingir um meio melhor, mais tudo se desenrolando de pior para pior, porque a mente humana, deformada e degenerada, só podia multiplicar a degeneração, e tudo que se degenera, enfraquece, multiplica o enfraquecimento, e na multiplicação do sofrimento, vindo a extinção de tudo, e antes da extinção, piorando sempre tudo. Então, a mente humana só tinha que progredir cada vez mais o negativismo de tudo, e daí as ruínas se tornando insuportáveis. E daí, não sabendo o que fazer para endireitar como uma nau no meio do oceano, afundando aos poucos, sem ter onde se agarrar. E assim, vinha a espécie humana se digladiando, procurando sempre uma vida melhor, procurando sempre o melhor e sempre tudo ao contrário, indo para trás, porque a mente humana é uma mente degenerada, em multiplicações de degenerações, e daí, cada vez mais fracos em tudo, e mais fracos em tudo, sofrendo mais e mais, piorando sempre. Então, o julgamento real desta forma era a extinção de tudo
que o humano racional criou e inventou. Tudo em ruínas. Daí a liquidação de tudo, se multiplicando. A liquidação física, a liquidação moral e a liquidação financeira, e ninguém podendo refrear, por mais esforços que fizessem. Como assim nunca puderam botar fim nas multiplicações das ruínas do mundo? Então, o fracasso de tudo e o fracasso de todos, porque tudo está subjugado ao desenvolvimento da mente degenerada, que por ser degenerada se multiplica sempre, e tudo que se degenera e multiplica enfraquece. Multiplica o enfraquecimento e multiplica a degeneração de tudo, e vindo a destruição de tudo. Naturalmente, e os povos, nesse labirinto infernal, se dilacerando à procura do bem e o mal se multiplicando cada vez mais. Então, nunca que podiam acertar em coisa alguma, por tudo se degenerar, se deformar e tomar formas cada vez piores, a ponto do desequilíbrio ser o ponto primordial da discórdia, porque tudo que vai mal não é entendimento. Tudo que vai mal multiplica os desentendimentos e daí multiplica-se todo o sofrimento, e dizendo: onde vamos parar com esse modo degradante que aumenta e multiplica a insatisfação de todos, e daí uns contra os outros? Por as ruínas serem demais, pela autenticidade do desenvolvimento da mente enfraquecida, pelas degenerações, e tudo que degenera vai poluindo, e tudo que vai poluindo mais fraco, mais podre, e tudo que vai para mais fraco termina pelo enfraquecimento geral, devido à multiplicação da fraqueza. E assim foi a mente humana, que sempre se esforçou para acomodar todos, para que o mundo fosse um mar de rosas, e como estão vendo, a mente humana multiplicou um mar de espinhos, que daí culminou essa vida espinharenta de tormentos e de sofrimento e de dor, por a degeneração ser um fator degenerado em multiplicações de degenerações. Então, onde iam parar com este modo, sem saber o que é a mente, sem saber quais são os efeitos da mente, sem saber que as imagens criadas pela imaginação são imagens poluídas para a multiplicação da destruição de tudo, destruição física, destruição moral, destruição financeira, vindo assim o colapso geral de toda a humanidade, por desconhecer os efeitos das imagens criadas da imaginação degenerada, poluída, porque a matéria é uma coisa podre e aparenta coisa boa. E por ser podre, seu odor é insuportável. E daí a vida que surgiu do nada, acabando, e o nada pela multiplicação do nada, degenerando, gerando a poluição em multiplicação cada vez maior. Já surgiram do nada, feitos deste nada, por ser poluído o sêmen, e na multiplicação desta poluição tinha que vir a extinção de tudo, e daí mais uma civilização extinta, pelo progresso da degeneração, pelo progresso da deformação, pelo progresso da poluição, chegariam à conclusão de nada serem, começando como começaram do nada e acabando todo o término de uma civilização que não sabia por que era assim, e pensavam, todos iludidos consigo mesmo, de serem o que nunca foram, serem em tudo aparência que surgiu de um nada, para desta forma de poluição terminarem como foram feitos. Como foram feitos? Do nada. E terminariam como começaram. Daí, mais uma civilização extinta universalmente. Vejam essa sabedoria, um saber do nada. Este engodo confuso, para que ponto iam chegar, da forma que iam indo. Com o decorrer do tempo, tudo chegando a ficar no ponto de partida, que é o começo do nada, para tudo terminar como começou, em nada. E daí, um fim de uma civilização, mas o extermínio de uma civilização mundial pelo progresso da degeneração e poluição. Tudo isso por não conhecerem o porquê que assim são, a razão de assim serem, quais foram os motivos criadores da causa da origem deste mundo de matéria que surgiu do nada para acabar em nada. Página 73. Como seria o fim da humanidade? E assim, tudo se transforma, diminui
e enfraquece e piora. Piora porque vai enfraquecendo cada vez mais devido serem seres de matéria em poluição, porque a matéria é um ser degenerativo e tudo que se degenera vai enfraquecendo e tomando forma diferente. E com as multiplicações vem a extinção do ser degenerativo, vindo o fim dessa forma de espécie humana, ou da espécie de outro animal qualquer, como muitas espécies de animais já foram extintas. Mas a humanidade, atarefada com os prelúdios da vida, que é o enchimento das preocupações normais e preocupações sem limite, não tinha tempo de olhar a vida, a sua natureza, o seu estado de matéria em erosão pela multiplicação da poluição. As ilusões e os prelúdios da vida, que são as obrigações e as distrações, não tinham tempo de se conscientizar no estudo da causa da vida, da submersão de si mesmo por a matéria ser um ser de origem do mal, e tudo que é de origem do mal por si mesmo se destrói, pelas consequências de sua formação, de ser um ser em poluição, diluindo-se assim pela deformação, que já é um ser da degeneração, a causa dos frutos de uma vida em progresso de extinção, por progredir somente a degeneração, pelas mutações das mudanças e multiplicações dos seres. Então, chegaria o ponto de extermínio total da civilização atual, começando do nada e acabando em nada, começando do germe e acabando em germe, começando do líquido e acabando em líquido, e daí a extinção da humanidade, se transformando em outras espécies de classes inferiores, por ser um ser degenerativo e de multiplicações de transformações. Hoje está aí o exposto da razão da extinção de outras civilizações que já existiram, como se vê aí pelo exposto, iam ter o mesmo fim, extinção total desta civilização de animal racional. Agora, com os esclarecimentos férteis do princípio e do fim da existência humana, agora sabem perfeitamente como chegar a esse ponto de extinção e se transformar em outros seres muito piores. Então, agora sabem como voltar a ser o que eram, habitantes do mundo racional, habitantes puros, limpos e perfeitos, que já conhecem perfeitamente que o que sobe para o mundo racional é o corpo de energia que está dentro dessa deformação racional, que é a fábrica dos vírus para a formação do animal racional, dos vírus, dos micróbios, para a formação do corpo do animal racional, por o corpo de energia ser de origem racional. Então, no se ligarem à energia racional, estão ligados ao mundo racional, e por estar ligado, o corpo de energia acabando a sua missão, o corpo de energia regressando ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí, terminando o aparecimento do animal racional aqui na Terra, por não existir mais o corpo de energia racional, que é a causa do micróbio para fabricar micróbios para a formação dos seres. E daí, a pessoa não nascendo mais aqui, porque a causa do seu corpo voltou ao seu mundo de origem, o mundo racional. Voltou ao seu verdadeiro estado natural e daí se unindo ao progresso racional de puros, limpos e perfeitos. E assim, agora ao tomarem conhecimento do fracasso da vida humana racional, estão completamente estarrecidos, por ver o ponto que iam chegar sob a orientação extraída da mentalidade do animal racional, que nunca teve condições de saber o porquê era um animal, muito menos ter condições de saber o que faz. Se não sabes o que és, muito menos o que fazes, e para saberes o que fazes, primeiro tens que saber o que tu és. Mas tu, por não saberes o que és, não podes saber o que fazes, e por isso, caminhando esta civilização para o fim de todos e de tudo, porque o que é extraído da mente de um animal nunca teve condições de saber o porquê está nessa categoria humilhante de animal, muito menos saber o que faz, adotando o erro como certo, por não conhecer nada de certo, e olha o resultado: a destruição de si mesmo e de todos, porque está vendo tudo acontecer e não sabe,
e não conhece a causa dos acontecimentos. Está vendo que tudo vai para pior e alimentando o pior por não conhecer o melhor. E de forma que, todos envolvidos nesse prisma desolador, de alimentar e progredir o sofrimento e a dor, onde iam parar com essas ruínas todas? A não ser o desaparecimento total, por serem destruídos pelas ruínas criadas pela imaginação do animal e sempre imaginando em acertar, e tudo sempre por acertar, devido se multiplicarem os desacertos desastrosamente. E daí dizer, não há quem endireite o mundo, pois se vai mal, como é que pode endireitar? Vai mal por funcionar a mente inconscientemente, que não sabe o porquê faz as coisas e pensa que sabe o que faz, e as multiplicações das ruínas anulando todos os conceitos da mentalidade humana, por tudo piorar sempre, sob todos os aspectos, sob todos os motivos. A poluição da deformação, a poluição da degeneração em multiplicação, e na poluição está o enfraquecimento, o aniquilamento, o desaparecimento e o extermínio de tudo isso que parecia ser o que não era e o que nunca foi. E assim, estudaram tanto para ver se chegavam à conclusão real da vida, e quanto mais estudos, mais fugindo à verdadeira realidade da vida. Então dizendo sempre, sabemos tanto, nossa sabedoria tão elevada e o sofrimento prova que não sabemos nada, porque se soubéssemos, não sofríamos. Então dizendo, este é um saber, é uma sabedoria de ludibriadores, pela falsa regra do saber verdadeiro. E assim, de muito ou a muito, vêm todos em confusões no mundo inteiro, e as confusões sempre cada vez mais aumentando de tal maneira que ninguém suporta, que ninguém está suportando o peso criado pela inconsciência humana. O peso criado é a multiplicação do sofrimento, uma ciência para multiplicar os males da vida e do corpo, e daí não havendo quem aguente com o peso da vida insuportável. Mas isso no mundo inteiro. Todos os tronos ruindo e tudo enfim em ruínas. Hoje é tudo aparentemente e amanhã não é nada verdadeiramente. E assim, nesse jogo sonhador de aventuras, a vida perdeu toda a graça, por não valer nada, por estar exposta a todas as desgraças, como assim são as vítimas do seu próprio saber, de aventuras e mais aventuras, para verem se acertam ou não. Se acertar é aparentemente, porque tudo que se degenera vai em desacertos, tudo que vai poluindo vai em desacerto, tudo que vai enfraquecendo vai em desacerto. E de forma, como podiam acertar? De forma alguma, por não saberem primeiro o porquê aí estão neste mundo vivendo, com esta vida sem garantias, desconhecidos completamente de sua duração de vida, e como será o fim da mesma, de que forma, de que jeito, de que maneira. E assim, vejam o jeito e a maneira que ficaram e que estão completamente cegos, e por estarem cegos, a multiplicação e as multiplicações das confusões. Confusões e mais confusões, desorientações e mais desorientações. E tudo assim cheirando mal, e toda a humanidade de mal a pior. Então, a mente humana é negativa sob todos os pontos de vista, e se não fosse negativa, todos estariam muito bem e todos saberiam a razão de serem assim. Porque o humano não sabe o porquê foi feita a sua mente, nem porque foi feita assim, e muito menos quem fez assim. E por isso, a mente humana, por não saber a sua causa, porque não é efeito sem causa, tinha que falhar sempre, por desconhecer o porquê de sua existência.